Oiê, vamos falar de São Marcos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje vamos entender um pouco mais, a gente vai analisar, a gente vai ver alguns trechos, a gente vai entender a importância literária do sexto conto, ou a sexta subhistória, como Guimarães Rosa também chama, chamada São Marcos. Eu vi um homem lá na grimpa do coqueiro, ai ai. Não era homem, era um coco bem maduro, oi oi. Não era coco, era a creca de um macaco, ai ai. Não era creca, era um macaco todo inteiro, oi oi. Cantiga de espantar males. Dentro da obra Sagarana, vamos ter então como o sexto conto que vai aparecer logo após o Minha Gente e que inclusive também vai ser anterior ao nome de Corpo Fechado, que vai ser São Marcos. São Marcos é um conto relativamente curto. Eu acredito que pode ter sido de forma intencional dele ter sido um dos contos mais curtos, porque a gente precisa entender que há uma intenção escrita aí também de quanto longo vai ser uma história dentro de Sagarana. Porém, eu vou explicando depois o porquê que eu acho que esse especificamente seria mais curto que os outros e como isso funciona. Pelas próprias palavras do Guimarães Rosa, vamos ter que São Marcos foi demorada para escrever, pois exigia grande esforço de memória para a reconstituição de paisagens já muito afundadas. A peça mais trabalhada do livro, que eu inclusive considero uma das mais interessantes. Obviamente, para quem está se perguntando, sim, São Marcos ele é uma personagem da mitologia católica, do que vamos ter do conhecimento cristão. Lógico que eu não preciso explicar para você que você vai para a igreja todo dia, você reza o terço todo dia, você já sabe da história. Se não está sabendo, ó, hein? Mas para poder falando sério agora, São Marcos ele é reconhecido como um dos discípulos de Pedro. Vamos ter também que uma das grandes imagens, uma das grandes mensagens que São Marcos vai possuir é que ele quer mostrar o caminho de que Jesus é o Messias e ele é o Filho de Deus, não exatamente por ele forçar que as pessoas o acreditem nele, mas em ações, em comprovações de situações que façam com que você possa acreditar na fé em Jesus Cristo. Ele, inclusive, dentro do seu próprio evangelho, deixa muito claro para todos os leitores que ele não está tentando convencer as pessoas de Jesus Cristo. Ele fala das atividades, ele fala do que Jesus Cristo fez, porém, sempre lembrando que o seu objetivo não é fazer com que ele faça com que você entenda que Jesus Cristo exista, mas que você, ao longo de sua vida, torne-se sim um discípulo dele. A história aqui é narrada por um narrador que temos como parecido do Minha Gente, que ele vai participar da história. Então ele vai participar dessa diégese, podemos até mesmo conferir como um narrador homodiegético, ou seja, ele participa da história como protagonista. A gente vai ter que, inclusive, ele mora na cidade de Calango Frito e que não acreditava em feiticeiros. Por que essa informação ela é importante? Porque a gente vai perceber que essa cidade ela é altamente supersticiosa e assim como todas e muitas cidades do que a gente tem do interior que são supersticiosas sim, mas não apenas de uma visão católica, mas também até de outras culturas, de outras matrizes, como por exemplo as africanas, as indígenas e outras que se misturam no sertão, que vão levando-se de boca em boca pela oralidade. Só que pior do que isso, porque eu acredito que, mesmo que a pessoa não acredite nas superstições, zombar das superstições não vai poupar ela do que está acontecendo. Vamos ter que essa história, ele é um narrador que zomba de outras personagens que acreditam e, inclusive, ele vai entrar na frente de uma casa que é a casa do João Mangolô, que é um preto feiticeiro, e ele vai falar que existem 3 coisas que todo negro é. E todo negro é cachaceiro, vagabundo e feiticeiro. Pra gente ver como se dá a abertura dessa história, vamos ver aqui o comecinho dela. Naquele tempo morava no Calango Frito e não acreditava em feiticeiros. E o contrassenso mais avultava porque já então, e excluída Quanta Coisa e Souza, de nós todos lá, e outras cismas corriqueiras tais. Sal derramado, padre viajando com a gente no trem, não falar em raio, quando muito e se o tempo está bom, faísca, nem dizer lepra, só um mau passo de entrada com o pé esquerdo, ave do pescoço pelado, risada renga de Suindara, cachorro, bode e galo preto, e no principal, mulher feiosa, encontro sobre todos fatídico. Porque, já então, como ia dizendo, eu poderia confessar, no receio aproximado, 12 tabus de não uso próprio, 8 regrinhas ortodoxas preventivas, 20 péssimos presságios, 16 casos de batida obrigatória na madeira, 10 outros exigindo a figa digital napolitana, mas da legítima ocultando bem a cabeça de polegar, e 5 ou 6 indicações de ritual mais complicado. Total 72, 9 fora
nada. O que a gente percebe aqui, então, é que a gente tem esse relacionamento do misticismo com as personagens brasileiras. Aqui é comum porque a gente fala que, se a gente analisar gramaticalmente, perceba como ele fala: eu morava no Calango Frito e não acreditava em feiticeiros. Isso significa que agora ele acredita? Então, no fundo de todo bom zombador, há uma pessoa que entende bem do assunto? Será que ele consegue entender tantos assuntos que poderiam ser dados como superstição e que geralmente pessoas que são supersticiosas não sabem tanto quanto essas pessoas que ficam justamente falando que isso aqui não é superstição, isso aí não funciona. Então é curioso, ao mesmo tempo que pessoas supersticiosas colecionam superstições e as pessoas que não são supersticiosas costumam saber muito mais superstição do que as pessoas que acreditam. Quero que você entenda aqui que há uma problemática que muitos outros professores e muitas outras pessoas dizem sobre a questão do racismo, que é uma pauta do que a gente está vendo aqui do conto, que é o ponto dessa história de haver esse questionamento por parte do narrador de apontar esses preconceitos não é resultado de uma obra de época. Tem muita gente que fala: mas todo mundo na época era preconceituoso, todo mundo na época era racista. Olha lá, isso aqui é uma grande inverdade. Isso é uma forma de você justamente invalidar que a obra não possua termos racistas ou até mesmo que a temática seja racista. Apesar de nessa obra termos um negro feiticeiro, perceba que em todo momento o que vai acontecer com o narrador é uma mudança de crença, tanto da religiosidade, da superstição e também de como que ele sofre as consequências de suas atitudes por essa visão tanto racista, mas também dela ser uma visão até que diminui os outros. Então, tome cuidado com essa coisa de mas é lógico que o narrador vai falar que todo negro é cachaceiro, feiticeiro e vagabundo porque ele vivia numa época racista. Tipo, não, isso é uma inverdade. Obviamente, João Mangolô fica enraivecido, fecha a porta e deixa o nosso narrador para trás. O narrador ele estava caminhando para uma região para poder caçar, e é por isso que ele acabou passando por ali e ele vai encontrar outra pessoa também, que é o Aurísio. E no meio desse caminho ele vai falando que ele inclusive lembra de uma oração chamada Oração de São Marcos, que é uma oração poderosa e que inclusive o narrador fala que lembrou. Ele sabe dessa narração porque ele achou ela engraçada. O Aurísio, obviamente, fala que essa oração ela realmente é poderosa, mas que ela precisa ser usada de uma forma muito específica e que inclusive é perigoso usar. E aí até uma narração de uma história de uma outra pessoa que utilizou essa oração de São Marcos, que é o Tião Tranião, que ele estava sendo traído, ele chamou a oração de São Marcos, ele matou, inclusive, o cara, e ele precisou ser segurado por outras 10 pessoas de tão forte e tão possuído que ele estava pela oração de São Marcos. Narrador, todo cético e também zombando de toda essa situação, falou que não era verdade e continuou o seu caminho. Pra gente poder perceber esse valor que existe da superstição e também do respeito, vamos ver como é que a gente tem essa história do Tião Tranjão, que vem como sendo contado pelo Aurísio pro narrador. E o senhor vai escutando: o que houve foi com o meu compadre Silvério, que já estava meio arisco, dormindo com um olho só e o outro não. Viu o cabra vir para ele de faca rompente, rosnando conversa em língua estranha. Foi o tempo do meu compadre Silvério distorcer do cachareguengue e pular fora do giral. Ainda viu o outro subindo parede arriba de pé em pé. Aí o homem acordou. Quando bateu com a cabeça nos caibros, parece que despencou de lá, estrondando. Fez um galão na cara, creca por prova, mas negou que tinha subido em parede, perguntando ao meu compadre se ele não era que não sofria de pesadelo. Arara, pra ver gente sonhando esse esquerdo. Eu fora de lá. Medonho, Aurísio. Pois não foi? E o Tião Tranjão, aquele meio leso groteiro do cala-boca que vem vender peixe de rio no arraial, em véspera de Semana Santa. Está lembrado? Ele andou morando de amigado com a mulherzinha do Timbó, criatura feia e sem graça em si como nenhuma. Pois não é que achou gente ainda mais boba do que o Tião pra querer gostar dela na imoralidade? O Cipriano, aquele carapina velho e velhoso. Os dois começaram a desonrar o Coió e, por amor de ficar sozinhos do bem bom, inventaram um embondo. Eu achando que foram eles, que tinha sido o Tião que tinha ofendido o Felipe Turco, que tinha levado umas porretadas no escuro sem saber de mão de quem. O pobre do Tião não sabia nem da falta de pouca vergonha da mulher, nem de paulada em Turco, nem de coisa nenhuma dessa vida. Só sabe até hoje é pescar. E nem isso ele é capaz de fazer direito por si sozinho. É homem só de cercar, parir no trecho estreito do rio, armar jiqui na saída de poço e soltar catoeira de 8 anzóis na lagoa, para biscate de pegar os peixes mais tolos de todos. Dou dado. É mesmo. E aí foi que o gestal de gaita, que é sem preceito e ferrabras, mas tem bom coração, vendo que o coitado do Tião estava mesmo filho sem pai, ficou com dó e quis ensinar a reza, para ajudar ele a ter alguma velança
Valência nos apertos, pois foi um custo. O Tião trocava as palavras, errava, atrapalhava a brasa. Nome entrava por aqui, saía por aqui, tossia não repetia. Então, primeiro o gestal da gaita, que nesse dia estava de veneta de ter paciência, disse assim: já sei como é que a gente põe escola pra papagaio velho. Bebe esse copo de cachaça todo. Pronto, vamos de banda. E foi cantando a lição a Heitor. Começado do começo, mas mesmo não foi uma burrice do Tião. Então o que a gente tem nesse comecinho do começo da história para poder falar é muito caro e muito característico até mesmo do que a gente tem do poder da religião e da fé. É muito curioso porque a gente tem, quando a gente fala de religião e até mesmo de qualquer outro assunto, quando a gente quer mostrar o nosso ponto e como a gente acredita, até mesmo dos perigos e das vantagens, a gente sempre traz uma história de uma outra pessoa e como ela vem bem contada. Eu não estou dizendo aqui que a história ela é falsa ou que também, inclusive, ela pode estar sendo muito exagerada. Mas é interessante perceber que quando a gente fala de política, quando a gente fala de vários outros pontos tão caros à nossa sociedade, como racismo, homofobia, quando a gente fala de história, nós temos a intenção de realmente pegarmos histórias, falar ela de uma certa perspectiva para poder mostrar um ponto para as pessoas. Nós não temos a intenção de contar histórias, não queremos chegar a um ponto. Aqui há um ponto que é mostrar qual que é o poder que temos quando a gente fala de uma reza brava ou se não de uma oração como é a de São Marcos sendo contada na história, que é zombada pelo narrador. De forma muito curiosa, o nosso narrador ele vai passar por um bambuzal, ele vê alguns poemas e inclusive ele pensa no poder das palavras e da poesia. Isso é curioso porque se a gente for analisar do que a gente tem dele mesmo zombando das religiões, as religiões também têm poder de fala. É curioso até mesmo a gente pensar que quando a gente fala da Bíblia no Antigo Testamento que Deus tinha a palavra e a palavra era ele e ele disse que se faça a luz. Ou seja, a própria denominação do poder de Deus vem com a questão de se falar. A fala é muito poderosa, só que é paradoxal. Muitos dos contos mostram essa questão paradoxal do que temos do comportamento dos personagens. Personagens que estão inflamadas de ódio, mas que também amam. Personagens que são duras, mas também entendem de bondade. E personagens preconceituosas, com cânticos e orações, mas que sabem o valor da fala e de se cantar. É estranho. O narrador ele vê a região cheia de lagos, há também uma descrição sobre os animais, também que a gente tem das plantas, e aí ele para poder descansar. E pra gente ver como que tem essa narração do cenário do sertão mineiro, vamos ver aqui na página que vamos ver do pato aterrissando na lagoa. E a merrissagem de um pato bravo, que deve ter vindo de longe. Tatalou e caiu com uma onda espirrada e frangor de intrudo. O marrequinho de gravata é muito mais gentil. Coincha no alto, escolhe o ponto, e aquatiza meigamente. Agora singra rápido, puxando um enfileiramento de círculos e um triângulo. Bordejando, desvia-se para não abalroar as cairinas pesadas, que vão ondulando de peito, e fazendo chapeleta grossa e esteira de espuma com uma mareta de um peixe. O marrequinho pousa tão próprio, aninhado e rodado, que a lagoa é que parece uma palma de mão lisa e maternal ao conduzi-lo. O rabo é leme ótimo, só com um jeito lateral e o bichinho trunca-rota, balouça, sacode a cabeça na água, espicha um pezinho para limpar o pescoço, e vai juntar-se aos outros marrecos que chegaram primeiro e derivam a bolina. Ao gosto do vai e vem das águas, redondos terços com uma pata preta sobre a asa e a cabeça aninhada nas plumas, pico para trás cada qual. O que é interessante a gente perceber é que essa descrição do que vamos ter, quando a gente fala de obras literárias, ela tem uma intenção, é mostrar um ambiente, é mostrar uma temática. Lógico que aqui, por conta do nosso escritor ser mineiro, é relevante que a gente tenha de fato o sertão mineiro como sendo colocado. Mas isso poderia ter sido em qualquer outra região do Brasil ou do mundo. Mas também é uma estratégia narrativa, porque se a gente tem um cinema, é lógico que a gente tem uma panorâmica, a gente mostra e é isso, é toda a informação. Mas quando a gente está falando de narração literária, há uma tentativa de desviar o nosso foco para um outro ponto. Então a gente começa a perceber que o tempo está passando e está prestando atenção em outra coisa, que fatidicamente nessa história vai acontecer alguma coisa depois e que faz sentido a gente ter que esperar um certo tempo. No que ele está descansando, ele percebe que a sua própria visão começa a ter um borrão, que vira uma mancha, que vira um vulto, que vira uma sombra e vira uma penumbra e ele de repente perde sua visão. Ele acha isso muito estranho e ele acha que aconteceu isso também com os outros animais. Só que por ele ter perdido a visão, os seus outros sentidos também ficam mais aguçados. Ele começa
começa a ouvir o próprio relógio e que os animais não estavam fazendo nenhum tipo de escarcéu ou bagunça. Ele vai conseguir também ouvir parte da água e ele começa a sentir medo e tinha que achar uma forma de sair dali. Ele não conseguia gritar porque ele estava muito distante e mesmo que ele atirasse para poder dar um tiro de aviso, as pessoas sabiam que ele estava para lá para caçar, então esperariam tiros. Pra gente ver como que se deu essa cegueira, vamos ver aqui no livro como que vai aparecer. Paz. E pois foi aí que a coisa se deu, e foi de repente, uma pancada preta, vertiginosa, mas batendo de grau em grau. Um ponto, um grão, um besouro, um anu, um urubu, um golpe de noite, escureceu tudo. Nem houve a qualquer coisa que de regra se conservava sob as pálpebras, quando uma pessoa fecha os olhos. Poento ou bumbramento róseo, de dia. Tênue tecido alaranjado passado em fundo preto de noite à luz. Mesmo no escuro de um foco que se apaga, permanecem seus vestígios. Uma vaga Via Láctea a escorrer, mas no meu caso nada havia. Era a treva, pesando e comprimindo absoluta, como se eu estivesse preso no compacto de uma montanha, ou se muralha de fuligem prolongasse o meu corpo. Pior do que uma câmara escura, ainda pior do que o último salão de uma gruta, com os archotes mortos. O mais impressionante daqui é que tem essa descrição do que a gente vai ter, é mais uma sensação pra gente poder perceber que não é simplesmente um olho fechado, mas toda uma escuridão com um olho ainda aberto. Eu acho que esse susto de uma questão, numa perspectiva de livro, eu tenho a perceber que em um filme, quando a gente tem uma narração, não seria tão efetiva. O que acontece? Obviamente, a gente vai sempre utilizar descrições visuais para a gente poder ter uma percepção melhor. Perceba que a gente passou por toda uma descrição que vai falando dessa obra, que é visual, que agora o que tem com essa pessoa justamente escrevendo, que perdeu esse sentido, faz com que seja muito difícil a gente poder até entender o que está acontecendo com ele. Então, em obras, é muito comum que o primeiro recurso para ser utilizado de narração e de explicação é o aspecto visual. Então, perder essa visão, eu acho que seria muito mais problemático do que ele tivesse perdido qualquer outro aspecto do corpo ou qualquer outro sentido. Mas aqui, eu acho que essa descrição que vem primeiro dele falando de tudo de forma visual e perder essa visão faz com que fique mais dramático, de a gente ver que não dá pra perceber que, nossa, realmente ele tá vendo, e aí ele de repente perde essa visão. Eu acho que em um filme isso não funcionaria tão bem. Obviamente ele começa a tatear pra poder conseguir pensar em como poderia sair dali, só que ele tem muito medo porque não somente, apesar de a gente ter essa descrição anterior do que temos do visual, que é a flora, agora ele começa a também ouvir o farfalhar das folhas e também a pensar na fauna que vamos ter também dessa região. Ele começa a pensar nos animais que poderiam poder atacar ele e também na descrição dos brejos que se ele caísse por ali, ele poderia morrer. Obviamente, como tanto bom cético, ele começa a acreditar em algo e faz o cântico de São Marcos e sobe um fogo nele. Ao qual ele começa a reconhecer o local, ele chega até a casa do João Mangolô e começa a bater na porta, ele arromba e vai pra cima do preto. Apesar de a gente ter que tem toda essa situação bem violenta, o narrador começa a perguntar o que ele tinha feito e acusar o João Mangolô de ter perdido a visão. O Nego Feiticeiro fala que qual era a intenção dele é que ele pegou um retrato do nosso narrador e colocou uma venda no olho dele para que ele não precisasse ver mais pretos, já que ele não gostava deles. Daí, o nosso narrador vai pagar 10 contos de réis falando que estava tudo certo entre os dois, ele tira a faixa e ele ganha de volta a sua visão. E a partir daí, ele vai alegar, né, que ele vai ter anjo bom, santo bom e reza brava. Fica feliz de ter retornado com a visão, com as pessoas vendo ele do que tinha acontecido com a reza de São Marcos, e ele volta para casa. E pra gente ver então como é que ele vai recobrar a visão, vamos ver aqui como que a gente tem nesse fim da história pra cá. Não quis matar, não quis ofender. Amarrei só essa tirinha de pano preto nas vistas do retrato pra senhor passar uns tempos sem poder enxergar. Olho que deve de ficar fechado, pra não precisar de ver nego feio. Havia muita ruindade mansa no pajé espancado, e a minha raiva passara, quase por completo, tão glorioso eu estava. Assim, achei magnânimo entrar em acordo, e com decência estendi a bandeira branca, uma nota de 10 mil réis. Olha, Mangolô, você viu que não arranja nada contra mim, porque eu tenho um anjo bom, santo bom e reza brava. Em todo caso, mais serve não termos briga. Guarda a pelega, pronto. Saí. As mulheres que haviam debandado para longe me espreitavam, espantados porque eu trazia a roupa em trapos, e sangue e esfoladuras em todos os possíveis pontos, mas recobraram a vista, e como era bom ver. Na baixada, mata e campo eram com colores. No alto da colina, onde a luz andava à roda, debaixo do angelim verde de vargens verdes, um boi branco de cauda branca. E ao longe,
nas prateleiras dos moços cavalgavam-se 3 qualidades de azul. Então percebe que nessa história, apesar de a gente ter um narrador tão cético que não acredita nessas religiões, nesses feitiços, vira pra ele e ainda decide os termos. Fala assim, ó, beleza, eu tenho santo bom, reza brava, mas você pode me dar um... Você pode me dar uma trégua? Então ele vai e paga para que poder se juntassem justamente essa amizade. Mas é curioso porque chega uma hora que você não consegue argumentar, chega uma hora que você não consegue falar, ah, isso não existe. Então, eu não sei se chega a ser o começo da crença ou o começo de eu não acredito, mas também eu não vou abrir minha boca e me dar mal nessa situação. Lógico que também toda essa história ela traz uma perspectiva sobre o racismo que a gente percebe aqui que não é para que a gente comece a ver essa história como uma profecia de acredite em feitiçarias, acredite em superstições, mas também do comportamento. É como se fosse que a gente percebesse aqui que há uma punição para justamente essa pessoa que tem essas falas racistas que eu acho que a gente poderia até dizer na época que não era racista, mas que esse cara era altamente desrespeitoso e inconveniente, que entram também num círculo, num diagrama que a gente pode pensar, cara, por quê, né? Pra quê? Assim como todo que a gente tem como comportamento racista, como a gente tem de comentário racista, tem como comentário desrespeitoso que a gente pergunta, pra que falou disso, né? Pra que se age dessa forma? Tá esperando o quê? Então, apesar da gente ter essa temática que tá falando da feitiçaria, há também uma ponta de também se cutucar essa ponta de se falar sobre o racismo e desse comportamento. É uma coisa curiosa porque essa história, apesar de ser curta, eu acho que ela vem pelos causos que temos que poderíamos ter de famílias ou pessoas que falam da fé. Então, quando a gente pensa nessa questão poxa, mas como que ele perdeu a visão? Obviamente, eu fiz uma pesquisa para poder ver algumas doenças que poderiam fazer com que realmente acontecessem com essa problemática de se perder a visão. Uma delas é enxaqueca e a outra também é derrame. Artrite e também glaucoma são algumas outras coisas que podem fazer com que uma pessoa tenha, de repente, uma perda de visão. O que eu quero que você perceba aqui é que há algumas tentativas que a gente poderia dizer que, poderia ter acontecido porque estava muito quente na região que ele estava ali, poderia ser que também ele teve uma doença e não estava sabendo o que estava acontecendo, e por isso que ele saiu desesperado, ou ele estava tendo uma síndrome do pânico. Eu acho que todas essas explicações elas são muito válidas. A partir do momento que a gente tem de a gente não conseguir explicar, é daí que surge, porque a gente pode perceber, ele mesmo zombava da reza de São Marcos, e ele começou a utilizar e deu certo. Então eu acho que uma das grandes problemáticas que tem muita gente que não entende com o fator da religião é que, muitas das vezes, a nossa explicação faz muito sentido e muitas das vezes ela não faz sentido. Isso depende muito do que as outras pessoas estão abertas a ouvir. Lógico, você pode dizer, mas tem uma explicação, é porque ele foi picado por algum bicho, ou porque estava muito calor e aí ele realmente começou a ter um início de um derrame, um início de um ataque cardíaco. Ou pode ser que tenha algum episódio de diabetes. Mas, cara, é meio difícil a gente conseguir realmente explicar. Eu não tô falando que é 100% verdade porque teve essa feitiçaria do negro, mas também não é possível a gente dizer 100% que é verdade que tem alguma causa médica. O nosso escritor, que é o Guimarães Rosa, ele foi médico. Então, se é uma obra bem trabalhada, eu acho que os dois se convergem numa mistura de como que a gente consegue entender onde termina a fantasia e começa a realidade. Não é à toa que o Guimarães Rosa, inclusive, é um dos grandes autores do realismo fantástico que tem essa ideia de misturar o que temos com fatos que eles são totalmente verossímeis. Chega um ponto da história, uma parte da nossa narrativa que a gente fica, agora como é que eu consigo decidir que isso aqui é extremamente verdade ou está faltando alguma coisa? É complicado a gente poder explicar definitivamente. Então, isso aqui é um bom exercício literário de quais são os limites de poder explicar uma narrativa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essa é a análise que vamos ter, então, da nossa obra chamada de São Marcos dentro do livro Sagarana. Você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E, logicamente, se você está acompanhando também os outros contos, tem uma playlist com também os outros contos de Sagarana, que eu fiz uma explicação de cada um dos contos anteriores, mas também uma visão geral do livro. E se você também quiser dar uma olhadinha no conto que foi anterior a esse, que é chamado de Minha Gente, você pode conferir nesse vídeo especificamente. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e se vê no próximo vídeo. Até mais!